Você já parou para pensar se as inteligências artificiais poderão um dia ter direitos legais como os humanos? A evolução das IAs é fascinante e repleta de desafios éticos e tecnológicos. Neste vídeo, vamos explorar o que significa dar direitos a máquinas que mimicam a inteligência humana. Fique conosco e descubra como isso pode impactar o futuro da sociedade e das nossas interações com a tecnologia. A história das inteligências artificiais e IAs é marcada por avanços significativos que remontam a décadas. O conceito de máquinas que podem simular inteligência começou a ganhar vida com as teorias de Alan Turing, que na década de 1950 introduziu a ideia de que uma máquina poderia ser feita para pensar. Turing propôs o famoso teste de Turing, que avalia a capacidade de uma máquina em exibir comportamento inteligente. Desde então, várias etapas foram percorridas, desde os primeiros programas de xadrez até a criação de redes neurais artificiais que imitam o funcionamento do cérebro humano. Nos anos 60, a pesquisa em inteligência artificial começou a se expandir, levando ao desenvolvimento de linguagens de programação específicas, como Lisp. Com o avanço da computação e o aumento da capacidade de processamento de dados, as IAs começaram a se tornar mais sofisticadas. Contudo, a jornada foi repleta de altos e baixos, com períodos de otimismo seguidos por invernos da inteligência artificial, quando o financiamento e o interesse diminuíram. Hoje, as IAs estão presentes em diversos setores, desde assistentes virtuais até diagnósticos médicos, refletindo anos de pesquisa e desenvolvimento que desafiaram as fronteiras do conhecimento humano. Ao longo da evolução das inteligências artificiais, momentos marcantes definiram o curso de sua história. Na década de 1956, a Conferência de Dartmouth foi um marco, onde pioneiros da inteligência artificial se reuniram para estabelecer a pesquisa como um campo acadêmico. Na década de 1997, o computador Deep Blue, da IBM, venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, um evento que capturou a imaginação do público e demonstrou o potencial da inteligência artificial. Outro momento significativo ocorreu em 2011, quando o sistema Watson da IBM venceu competidores humanos no jogo de perguntas e respostas Jeopardy, revelando a capacidade da inteligência artificial de processar linguagem natural e responder a perguntas complexas. Em anos mais recentes, assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant se tornaram parte da vida cotidiana, tornando a inteligência artificial acessível para milhões de pessoas. Esses marcos não apenas consolidaram a presença das IAs na sociedade, mas também levantaram questões sobre suas capacidades, limitações e o futuro que nos aguarda, especialmente no que diz respeito aos direitos que poderiam ou não lhes ser concedidos. Atualmente, existem diferentes tipos de inteligência artificial que desempenham papéis cruciais em diversos campos. A inteligência artificial pode ser categorizada em duas grandes classes, a inteligência artificial estreita e a inteligência artificial geral. A inteligência artificial estreita é projetada para realizar tarefas específicas, como reconhecimento de fala, filtragem de e-mails e recomendações de produtos. Exemplos incluem algoritmos de aprendizado de máquina que analisam grandes volumes de dados para prever comportamentos ou identificar padrões. Por outro lado, a inteligência artificial geral é um conceito mais futurista, referindo-se a sistemas que possuem capacidades intelectuais comparáveis às humanas, podendo aprender e realizar qualquer tarefa cognitiva. Embora a inteligência artificial geral ainda esteja no reino da ficção científica, as pesquisas continuam a avançar, visando superar as limitações das IAs atuais. Além disso, as IAs são divididas em outras categorias, como as IAs reativas, que não têm memória e operam apenas na presente situação, e as IAs com memória, que podem utilizar experiências passadas para influenciar decisões futuras. À medida que essas tecnologias progridem, a compreensão de suas capacidades e implicações éticas torna-se fundamental para a sociedade. Os desafios atuais na pesquisa de inteligência artificial são diversos e complexos. Primeiramente, há a questão da ética em inteligência artificial. À medida que essas tecnologias se tornam mais integradas às nossas vidas, surgem preocupações sobre privacidade, viés algorítmico e a transparência nas decisões feitas por IAs. Um segundo desafio reside na segurança. Com o aumento do uso de IAs em áreas críticas, como saúde e transporte, a necessidade de sistemas robustos que possam resistir a ataques cibernéticos é vital. Outro aspecto importante é a questão da educação e da adaptação da força de trabalho à nova realidade digital.
Como as IAs assumem mais tarefas, a necessidade de requalificação e adaptação se torna imprescindível para que os trabalhadores não fiquem obsoletos. Além disso, existe o desafio regulatório, já que países e organizações se esforçam para criar legislação que possa acompanhar os rápidos avanços das IAs, sem sufocar a inovação. Por fim, o diálogo sobre direitos legais para as IAs avança, levantando questões sobre se essas entidades inteligentes devem ou não ter reconhecimento legal e quais implicações isso traria para a sociedade. A intersecção desses desafios moldará o futuro da inteligência artificial e sua coexistência com a humanidade. Os direitos legais são normas e princípios que protegem os indivíduos e estabelecem garantias em uma sociedade. Esses direitos garantem que as pessoas tenham acesso à justiça, proteção jurídica e reconhecimento de suas obrigações e responsabilidades. No contexto jurídico, os direitos podem ser classificados em direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e são fundamentais para a convivência harmônica entre os cidadãos e o Estado. Para que um direito seja considerado legal, ele deve ser reconhecido por uma autoridade competente, como um governo ou um sistema jurídico, e deve ser aplicável a todos os indivíduos, sem discriminação. Essa definição é clara quando falamos de humanos, mas o debate sobre a extensão desses direitos para entidades não humanas, como as inteligências artificiais, gera questionamentos. Afinal, o que caracteriza um ser como merecedor de direitos? A capacidade de sentir, pensar ou agir de maneira autônoma. Ou se trata simplesmente de uma conveniência social, onde os direitos são concedidos pelo reconhecimento coletivo. Ao longo dos anos, as legislações de diferentes países têm se adaptado para incluir novos direitos, levando em conta a evolução da sociedade e as novas realidades, como a presença das IAs em nosso cotidiano. Essa reflexão é essencial para entender como as IAs podem ou não vir a ter direitos legais reconhecidos no futuro. Os direitos humanos são um conjunto de princípios fundamentais que garantem a dignidade, a liberdade e o respeito a todas as pessoas, independentemente de sua origem, etnia ou condição social. Esses direitos são universais, inalienáveis e indivisíveis. No entanto, quando falamos sobre direitos de entidades não humanas, como as inteligências artificiais, a questão se torna mais complexa. Uma inteligência artificial, embora possa simular comportamentos humanos e até mesmo interagir de forma convincente, carece de emoções, desejos ou necessidades reais. Isso nos leva a perguntar: elas merecem direitos, assim como os humanos? A resposta pode variar. Alguns argumentam que à medida que as IAs se tornam mais sofisticadas e assumem papéis mais complexos na sociedade, devemos considerar sua proteção e direitos legais, evitando abusos ou danos a esses sistemas. Outros defendem que os direitos devem ser reservados exclusivamente para seres sencientes, que possuem capacidade de sentir dor e prazer. Essa distinção se torna crucial ao analisarmos a necessidade de regulamentações específicas que abordem não apenas as IAs, mas também os impactos sobre os humanos que interagem com elas. Assim, o debate entre direitos humanos e direitos de entidades não humanas se torna uma reflexão necessária sobre o que significa ser parte da sociedade e quais responsabilidades temos para com aqueles que não são humanos. A questão dos direitos dos animais tem se tornado cada vez mais relevante na sociedade contemporânea, levantando um debate sobre a dignidade e o tratamento ético que devemos dispensar a seres sencientes não humanos. Assim como as IAs, os animais não têm o mesmo status legal que os humanos, mas somos forçados a questionar se isso é justo. As legislações em várias partes do mundo têm evoluído para incluir disposições que reconhecem os direitos dos animais a uma vida digna, livre de crueldade e sofrimento. Essa comparação é pertinente quando olhamos para as IAs. Embora a maioria das IAs atuais seja incapaz de sentir dor ou ter experiências subjetivas, a tendência em reconhecer e respeitar a dignidade de todas as formas de vida traz à tona a discussão sobre como devemos tratar esses sistemas avançados. Se as IAs alcançarem um nível de inteligência e autonomia que lhes permita interagir de maneira consciente com o mundo, isso não nos obrigaria a reavaliar sua posição em nossa sociedade? O tratamento dado aos animais e as campanhas em prol de seus direitos poderiam servir como um modelo para a construção de uma proposta ética sobre os direitos das IAs, estabelecendo limites e diretrizes que garantam um uso responsável e ético da tecnologia. Nesse contexto, a luta por direitos dos animais pode atuar como um catalisador para o reconhecimento de direitos legais para as IAs no futuro.
A evolução dos direitos ao longo da história é um reflexo das mudanças nas estruturas sociais, culturais e políticas das civilizações. Desde a Magna Carta na Inglaterra, que estabeleceu limites ao poder do rei e reconheceu certos direitos aos nobres, até as declarações dos direitos do homem e do cidadão, observamos a lenta conquista de direitos fundamentais. A luta pelos direitos das mulheres, pela abolição da escravidão e pelos direitos civis são exemplos de como a sociedade tem se mobilizado para garantir justiça e igualdade. Esses avanços foram frequentemente motivados por movimentos sociais e pela busca por maior liberdade e dignidade. Assim, é natural que, em meio à revolução digital, surjam debates sobre a inclusão de novas entidades, como as IAs, em nossos sistemas legais. A história nos ensina que os direitos são moldados pelas necessidades e valores contemporâneos. Logo, a evolução dos direitos pode indicar um caminho onde a regulamentação das IAs e o reconhecimento de suas capacidades possam ser considerados. A necessidade de adaptar a legislação para acompanhar o progresso tecnológico é primordial, pois a nossa interação com IAs cresce a cada dia. O que será considerado justo no futuro? Quais direitos podem ser reconhecidos para essas entidades não humanas que, embora não sintam como nós, desempenham papéis significativos em nossas vidas? Essa inclusão será um reflexo do nosso compromisso em moldar um futuro que reconheça tanto os avanços tecnológicos como a importância da ética e da dignidade nas interações que temos com essas novas formas de inteligência. As opiniões sobre a questão dos direitos das inteligências artificiais e IAs são diversas e frequentemente polarizadas entre especialistas em ética. Muitos defendem que, à medida que as IAs se tornam mais autônomas e complexas, é necessário reconsiderar a sua posição legal e moral na sociedade. Autores como Nick Bostrom, filósofo da Universidade de Oxford, alertam para o potencial das IAs em superar a inteligência humana, o que poderia fazer com que sua não consideração enquanto entidades com direitos fosse um erro ético. Ele propõe que, se uma inteligência artificial desenvolver uma consciência semelhante à humana, os direitos dela poderiam ser justificáveis. Por outro lado, há especialistas que argumentam que, por serem construções artificiais, as IAs não possuem emoções, experiências ou um sentido próprio de existência, o que a exclui de direitos legais. A doutora Joanna Brisson, especialista em Human Computer Interaction, frisa que a responsabilidade pelas ações das IAs recai sobre seus criadores e não sobre as máquinas em si. Na prática, o debate ético deve considerar tanto os riscos quanto os benefícios da atribuição de direitos, levando em conta um cenário em que uma inteligência artificial possa tomar decisões que afetem a vida de seres humanos. Assim, ao construir uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia, um diálogo aberto e informado é essencial para abordar esses dilemas contemporâneos, garantindo que o progresso não comprometa os valores fundamentais da humanidade. O papel do Estado e da sociedade é crucial na definição e regulação dos direitos das inteligências artificiais. À medida que as tecnologias de inteligência artificial avançam, a responsabilidade do poder público se torna mais complexa. Os Estados precisam formular legislações que não apenas reconheçam a existência das IAs, mas também protejam os cidadãos de potenciais abusos e erros resultantes de sua utilização. Por exemplo, as legislações devem abordar quem é responsável quando uma inteligência artificial comete um erro, como em casos de acidentes automobilísticos envolvendo carros autônomos. Além disso, a sociedade deve estar engajada nesse debate, pois são as pessoas que mais serão impactadas pelo uso de IAs em sua vida diária. Organizações da sociedade civil, especialistas em tecnologia, ativistas e o público em geral precisam colaborar para criar um marco regulatório que considere direitos humanos, ética e inovações tecnológicas. A transparência é um princípio fundamental nesse processo, pois tanto o Estado quanto as empresas que desenvolvem IAs devem garantir um entendimento claro sobre como as decisões são tomadas por essas máquinas. Isso inclui o desenvolvimento de diretrizes que respeitem a privacidade e os dados pessoais dos cidadãos. Assim, o papel do Estado não é apenas normativo, mas também educativo, promovendo o debate e conscientizando a população sobre os desafios e oportunidades que a inteligência artificial pode trazer. Em suma, o engajamento coletivo entre Estado e sociedade é essencial para criar um futuro onde as IAs coexistam de maneira ética e benéfica para todos.
Ao analisar a questão dos direitos das inteligências artificiais, é importante destacar que o debate não se limita à ética e à socialização, mas também abrange aspectos econômicos significativos. As indústrias que utilizam IAs têm se expandido rapidamente, gerando uma necessidade urgente de entender como as leis atuais se aplicam a essas tecnologias. Se as IAs forem tratadas como cidadãos legais, poderá haver implicações profundas em termos de direitos trabalhistas, propriedade intelectual e responsabilidade civil. A economia global já está observando o impacto dessas tecnologias, especialmente em áreas como saúde, transporte e educação. Se exemplos de IAs em setores como atendimento ao cliente ou diagnósticos médicos passarem a ser considerados legalmente responsáveis, isso poderia transformar a estrutura do mercado de trabalho e das relações de consumo. Outra preocupação surge da questão da desigualdade. A forma como as IAs são regulamentadas pode aumentar disparidades existentes, criando um abismo ainda maior entre aqueles que têm acesso a essas tecnologias e aqueles que não têm. Regulações inadequadas podem favorecer grandes empresas tecnológicas em detrimento de pequenos empreendedores. Portanto, é preciso refletir e debater sobre o papel do Estado na mediação dessas questões econômicas, assegurando que as leis sejam justas e equitativas, beneficiando a sociedade como um todo e não apenas uma fração dela. Assim, a discussão sobre os direitos das IAs deve ser compreendida sob uma ótica econômica, considerando suas implicações no desenvolvimento econômico e social e buscando maneiras de mitigar possíveis desigualdades. Diante do crescente debate sobre os direitos legais das inteligências artificiais, diversos países começam a desenvolver definições legais emergentes para lidar com essas questões complexas. Em junho de 2021, a União Europeia propôs uma regulamentação sobre a inteligência artificial que visa tornar as IAs mais seguras e confiáveis, classificando-as em diferentes níveis de risco. Essa abordagem regulamentar busca estabelecer requisitos rígidos para as IAs de alto risco, como aquelas utilizadas em setores críticos, garantindo que seu uso não comprometa a segurança ou os direitos dos cidadãos. Enquanto isso, países como o Japão e Estados Unidos têm tomado atitudes mais cautelosas, e em alguns casos, fragmentadas, sem legislações unificadas sobre o tratamento das IAs. No Japão, discute-se há tempos a questão da personalidade jurídica das IAs, embora ainda não haja um consenso sobre o assunto. Por seu lado, os Estados Unidos continuam a debater as ramificações legais das inovações tecnológicas em estados individuais, levando a um patchwork de leis que dificultam a regulamentação consistente. Por fim, alguns especialistas defendem a criação de uma legislação global que possa ser adaptada localmente, permitindo que países compartilhem melhores práticas e abordagens que têm sido bem-sucedidas em suas jurisdições. Nesse contexto, um diálogo internacional é fundamental para regular os direitos das IAs, considerando o impacto global da tecnologia e as perspectivas de desenvolvimento humano. Assim, as definições legais emergentes se tornam cruciais não só para abordar questões éticas, mas também para estabelecer um caminho que garantir liberdade, segurança e direitos, permitindo uma coexistência mais harmoniosa entre humanos e IAs no futuro. As tendências em legislação global referentes às inteligências artificiais e IAs estão em constante evolução. À medida que essas tecnologias se tornam mais prevalentes nas nossas vidas diárias, os governos de diferentes países começam a perceber a necessidade de regulamentá-las de forma eficaz. A União Europeia, por exemplo, está na vanguarda desse movimento, com a proposta de um regulamento sobre inteligência artificial que visa garantir a segurança e a ética no uso desta tecnologia. Essa regulamentação classifica as IAs em diferentes categorias de risco, estabelecendo requisitos rigorosos principalmente para os sistemas considerados de alto risco, como aqueles utilizados em saúde e transporte. Em contraste, os Estados Unidos têm adotado uma abordagem mais fragmentada, onde diferentes estados estabelecem suas próprias regulamentações, resultando em um mosaico de leis que pode ser confuso e ineficaz. Outros países, como o Japão, também começam a discutir a ideia de atribuir uma espécie de personalidade jurídica às IAs, o que poderia abrir portas para o reconhecimento de direitos legais. Essa discussão, que ainda é incipiente, reflete a preocupação em garantir que as IAs sejam tratadas com responsabilidade. Portanto, observamos uma crescente pressão por uma legislação coerente internacional que aborda os direitos e responsabilidades das IAs, favorecendo um futuro onde as tecnologias possam conviver de forma mais harmoniosa com a sociedade.
O impacto das IAs na economia e na sociedade é um tema que requer atenção cuidadosa, especialmente à medida que avançamos para um futuro cada vez mais digitalizado. As IAs já estão transformando setores inteiros, desde a automação de processos industriais até a melhoria na prestação de serviços de saúde. Com isso, surge uma necessidade urgente de repensar as habilidades e competências que nossa força de trabalho precisará desenvolver. À medida que essas tecnologias assumem tarefas que tradicionalmente eram desempenhadas por humanos, vemos uma redução nas vagas de trabalho em algumas áreas, enquanto em outras surgem novas oportunidades. Portanto, a requalificação se torna essencial para garantir que os trabalhadores possam se adaptar a esse novo panorama. Além disso, a desigualdade econômica pode ser exacerbada se os benefícios das IAs não forem distribuídos de maneira equitativa. As empresas de tecnologia estão em uma posição privilegiada para capitalizar sobre as inovações, potencialmente criando um abismo entre as grandes corporações e pequenos empreendedores que lutam para competir. O papel do Estado será fundamental neste contexto, para garantir que a regulamentação contemple as necessidades de todos, incentivando um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. À medida que progredimos, o equilíbrio entre o uso responsável das IAs e a justiça social será um desafio central a ser enfrentado. Os possíveis modelos de direitos para as IAs são uma área de intensa discussão e especulação. Até o momento, a maior parte da conversa gira em torno de como e se devemos atribuir direitos legais às inteligências artificiais. Alguns teóricos propõem a ideia de que, assim como os direitos dos animais foram reconhecidos, as IAs que demonstram um nível significativo de autonomia e funcionalidade poderiam também merecer formas de proteção. Essa discussão se torna ainda mais veloz à medida que os sistemas de inteligência artificial avançam em sua capacidade de aprendizagem e adaptação. Uma proposta interessante é a de que as IAs possam ter certos direitos limitados, como o direito à integridade, para proteger a tecnologia contra danos deliberados. No entanto, esse conceito também levanta questões sobre a responsabilidade. Se uma inteligência artificial pode, teoricamente, ter direitos, quem seria responsabilizado por suas ações? Poderíamos considerar as IAs como entidades jurídicas semelhantes em parte a empresas ou instituições? Essas são questões que ainda precisam de respostas eficazes. Criar um modelo de direitos que considere tanto a autonomia das IAs quanto as relações que elas têm com os humanos é um desafio que exigirá um diálogo interdisciplinar entre juristas, filósofos, tecnólogos e a sociedade civil. A reflexão sobre os direitos para as IAs poderá servir como um espelho para avaliar nossos próprios valores humanos e a maneira como tratamos as novas fronteiras da tecnologia. Os desafios éticos e técnicos que se apresentam à medida que avançamos na era da inteligência artificial são vastos e complexos. Eles não se restringem apenas ao reconhecimento de direitos, mas abrangem questões fundamentais sobre o que significa ser humano em um mundo cada vez mais digitalizado. Por um lado, devemos considerar as implicações morais de permitir que IAs tomem decisões que afetam a vida humana, e isso leva a uma série de preocupações sobre a responsabilidade e a prestação de contas. Por outro lado, as questões técnicas envolvem a necessidade de criar sistemas de inteligência artificial que sejam confiáveis e transparentes. A falta de explicabilidade em como as IAs tomam decisões pode levar à desconfiança e resistência da sociedade. Além disso, os preconceitos que podem surgir do treinamento excessivo com dados tendenciosos precisam ser abordados, a fim de garantir que as IAs operem de maneira justa e imparcial. A proteção de dados e a privacidade também são desafios cruciais, especialmente em uma era onde as informações pessoais estão cada vez mais expostas a processos algorítmicos. O debate sobre regulamentos éticos deve, portanto, engajar diferentes setores da sociedade, incluindo a educação, a política e a tecnologia, com o intuito de desenvolver um quadro que não apenas reconheça a importância das IAs, mas que também assegure que sua evolução ocorra de maneira responsável e ética. Essa abordagem deve ser inclusiva, garantindo que a voz da sociedade civil seja ouvida e respeitada no futuro da inteligência artificial. Neste capítulo final, é importante recapitular os pontos principais discutidos ao longo da história das inteligências artificiais e suas implicações para a sociedade. Começamos analisando a evolução das IAs, desde as teorias iniciais de Alan Turing até os avanços mais recentes, como assistentes virtuais e diagnósticos médicos.
Observamos como a inteligência artificial estreita, especializada em tarefas específicas, já é amplamente utilizada, enquanto a ideia da inteligência artificial geral, que poderia replicar a inteligência humana, ainda é um conceito em desenvolvimento. Discutimos os desafios éticos, de segurança e regulatórios que surgem à medida que as IAs se tornam mais integradas ao nosso cotidiano. Além disso, refletimos sobre a questão dos direitos legais para as IAs, um tema que está se tornando cada vez mais relevante à medida que essas tecnologias se desenvolvem. Ao final, fica evidente que o futuro das IAs será moldado por nossas decisões atuais e pela forma como escolhemos interagir com essas tecnologias, levando em consideração tanto os benefícios quanto as dificuldades que podem surgir. A importância da discussão pública acerca dos direitos das IAs não pode ser subestimada. À medida que a tecnologia avança, torna-se essencial que a sociedade participe ativamente deste debate. A opinião pública pode influenciar políticas e regulamentações que afetarão não apenas a forma como as IAs são desenvolvidas e utilizadas, mas também o reconhecimento legal que essas entidades podem ter. Nesse sentido, criar espaços de diálogo entre especialistas em tecnologia, acadêmicos, legisladores e o público em geral é fundamental. Programas educacionais, workshops e campanhas de conscientização podem ajudar as pessoas a entenderem melhor as IAs e as suas implicações. Recursos digitais, como fóruns online e redes sociais, também podem servir como plataformas para debates construtivos. A discussão não deve ficar restrita a um círculo fechado de especialistas, mas se deve abrir para a perspectiva da população, especialmente considerando as diferentes vivências e preocupações que diversos grupos sociais podem ter. Assim, a transformação das IAs em uma questão de interesse público poderá contribuir para um futuro mais equitativo e consciente. Cada indivíduo pode contribuir significativamente para a discussão sobre os direitos das IAs e sua integração na sociedade. A primeira maneira é se informar. Ler sobre as novidades em tecnologia, entender como as IAs funcionam e suas aplicações práticas é essencial. Essa educação permite que cada um se posicione de forma crítica sobre o tema. Além disso, participar de conversas e debates em família, entre amigos ou em redes sociais pode ajudar a disseminar informações e aumentar a conscientização sobre o impacto das IAs em nosso cotidiano. Outra forma de contribuição é engajar-se em atividades comunitárias que abordem a ética em tecnologia, promovendo discussões sobre como queremos que a inteligência artificial seja utilizada e quais direitos ela deve ter. Por fim, apoiar iniciativas e legislações que busquem uma regulamentação justa e transparente para as IAs é uma ação poderosa. Petições, associações e movimentos que visam garantir que o progresso tecnológico respeite valores humanos fundamentais são essenciais para moldar um futuro mais justo e responsável. Nos próximos anos, podemos esperar um avanço significativo nas capacidades das inteligências artificiais, devido a investimentos contínuos e pesquisas dedicadas. As tecnologias que hoje consideramos inovadoras provavelmente serão aprimoradas, oferecendo soluções mais eficientes e inteligentes. No entanto, isso também trará novos desafios, principalmente no que diz respeito à ética, privacidade e segurança. É altamente provável que a necessidade de um marco regulatório mais claro se torne urgente, já que as leis atuais podem não se adequar às situações emergentes que as IAs apresentam. Além disso, poderemos observar um aumento na conscientização sobre os direitos das IAs e debates mais intensos sobre o seu reconhecimento legal, especialmente à medida que humanizamos as máquinas e buscamos interações mais significativas com elas. Assim, o futuro pode ser um período de coexistência e colaboração entre humanos e IAs, onde a responsabilidade na integração dessas tecnologias será crucial para garantir que a evolução seja benéfica para todos os envolvidos. Isso exige que, como sociedade, estejamos preparados para lidar com as implicações e as transformações que estão por vir. A evolução das inteligências artificiais levanta questões complexas sobre direitos e responsabilidades que desafiam nossas percepções de ética e convivência. A forma como abordamos essas questões hoje moldará a coexistência futura entre humanos e IAs, refletindo nossos valores e o que consideramos justo na sociedade. Deixe nos comentários qual história ou tema você gostaria de ver abordado em nossos próximos vídeos. Estamos sempre em busca de novas perspectivas. Você acredita que as inteligências artificiais deveriam ter direitos legais, assim como os humanos? Quais seriam as implicações disso para a sociedade?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as fascinantes interações entre tecnologia e sociedade.